E aí pessoal, beleza? Professor Hugo aqui, nossa videoaula de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a composição dos movimentos. Um movimento ele vale quanto? Relativo ao outro. São essas relações. Então, quanto a esse conteúdo, nós temos duas maneiras de analisar. A forma algébrica, que é montando as equações, e pela lógica, ao observar o que está acontecendo. Certo? O que a gente tem que observar? Né? A relação de um com o outro. Vejam só essa situação aqui. Tem um caminhão de 3 metros e um homem lá dentro. Certo? Esse homem, H, ele se movimenta dentro do caminhão C com uma velocidade de 3 metros por segundo para a direita. Então, se você olhar para o homem e para o caminhão, velocidade do homem em relação ao caminhão, ela vai ser de 3 metros por segundo, né, para a direita. Beleza. Agora, se o caminhão começar a se mover com velocidade de 6 metros por segundo para a direita, o que acontece? O caminhão ele tem uma velocidade em relação ao solo, que vai ser de 6 metros por segundo. Então, o homem lá dentro se movimenta 3 metros por segundo para a direita e o caminhão 6 metros por segundo para a direita também. Então, se eu quiser analisar a velocidade do homem em relação ao solo, o que acontece? Velocidade do homem em relação ao solo seria a velocidade do homem em relação ao caminhão mais a do caminhão em relação ao solo. Certo? Vejam só. O primeiro aqui, ó, ele bate com o último lá, homem em relação ao solo. E no meio aqui, ó, fica a nossa referência base, que é o caminhão. Então a gente pode analisar dessa maneira, ou simplesmente verificar. Se a pessoa está andando dentro do caminhão com 3 metros por segundo, o caminhão está andando a 6, então eu somo as duas, eu vou ter uma velocidade de 9 metros por segundo. 9 metros em 1 segundo. Velocidade de um homem em relação ao solo. Certo? Aqui nós só colocamos algumas referências que vão servir para a gente estar montando as equações. A gente vai ver que analisando fisicamente nós conseguimos também. Vejam esse exemplo. 3 carros A, B e C, mesma estrada, com velocidades. Está aqui, ó. O carro A 10 metros por segundo para a direita, o B 20 para a esquerda e o C 30 para a direita. Então, vamos analisar fisicamente. Para calcular, velocidade B em relação a A. Vejam só, o B está aqui, ele tem 20 para a esquerda e o A tem 10 para a direita. Vejam só, eles estão indo um encontro ao outro. Então, as velocidades deles vão se somar. Por quê? Estão andando em sentidos contrários, então o espaço vai ser diminuído com a soma das velocidades deles. Então, a velocidade B em relação a A vai ser igual a 30 para a esquerda. Vamos analisar agora da maneira algébrica. Vejam só, aqui a nomenclatura. Velocidade de A em relação ao solo, B em relação ao solo e C em relação ao solo, que é o que a gente tem, essas velocidades aqui. Beleza. Então, a gente pode equacionar a velocidade B em relação ao solo. O que acontece? É a velocidade B em relação a A mais a velocidade de A em relação ao solo. Vejam só. Olha só, os extremos batem e o do meio é igual. Ok? Então, se eu quero de B em relação a A, eu só manipulo aqui, ó. Vai ser B em relação ao solo menos A em relação ao solo, que são os valores que eu tenho. Certo? Então, vamos lá, ó. Velocidade B em relação ao solo. Por que está aqui menos 20i? Porque i é a notação do eixo x. Né? E é negativo porque se eu tenho o eixo aqui, né, para cá é negativo, para lá, para a direita, positivo. Então, menos 20i, menos, olha só, do A é 10i. Por quê? É 10 no sentido positivo de x, do eixo x, que é o eixo i chapéu. Então, vai dar os 30
Menos 30i. Por que o menos? Porque é menos 30 para a esquerda. Olha a letra B. Velocidade de C em relação a B. Então, eu coloco de C em relação ao solo, certo? Que vai ser C em relação a B, mais B em relação ao solo. Vejam só, os extremos e o meio igual. Então, se eu quero de C em relação a B, vai ser CS menos BS. Beleza, de C em relação ao solo, 30 no eixo positivo, 30i. E B em relação ao solo, menos 20i, porque é 20 para a esquerda. Então, vai ficar 30 menos 20, 50. Vejam só, C em relação a B. Eles estão em sentidos contrários. Vejam só. Um está indo para a esquerda e o outro está indo para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar, porque ele vai 20 metros por segundo para a esquerda e o outro vai 30 para a direita. Então, eu vou somar 50, como eu estou fazendo em relação a C, vai ser 50 para a direita, conforme está aqui no algébrico e na análise física. Agora, A em relação a C. Então, eu coloco A em relação a S, AC mais CS. AC vai ser A em relação ao solo menos C em relação ao solo. Beleza, A em relação ao solo, 10i, porque é 10 para a direita. E C em relação ao solo é 30i, porque é 30 para a direita. Então, o que nós teremos? 10i, que é o A, menos 30i, que é do C. Então, vai dar quanto? Menos 20i para a esquerda. Então, vejam só, de A em relação a C, né, o C vai estar se afastando a 20 metros por segundo com sentido para a esquerda. Mais um exemplo aqui. Vejam só. Um barco desce 60 km do rio em 1 hora e sobe em 2 horas. Sabendo que a potência é constante, determine a velocidade do barco em relação ao rio. Então, vejam só. Para descer o rio, vejam só, a correnteza desce. Então, a velocidade do barco em relação ao solo vai ser a soma do barco mais o rio. Certo? Ok. A velocidade do barco é a do barco em relação ao solo. E a velocidade do rio é a do rio em relação ao solo. Beleza. Quando ele sobe, então ele vai ter a velocidade do barco menos a velocidade do rio. Certo? Porque ele está subindo, ele vai ter dificuldade para subir em função da correnteza. Beleza. Então, vamos analisar as velocidades agora. Para descer, ele desceu 60 km em 1 hora, ele desce a 60 km por hora. E para subir, ele sobe a 30 km por hora. Então, eu tenho duas equações, ó, VB mais VR igual a 60 e VB menos VR é igual a 30. Qual que é a velocidade do barco em relação ao rio? Então, é só fazer a substituição. Vejam só. Se eu pegar a primeira equação, eu vou ter que VB é igual a 60 menos VR. Então, eu vou substituir no lugar do VB aqui, ó, 60 menos VR. Vai ficar 60 menos VR menos o outro VR que já está lá é igual a 30. Vou ficar com menos 2 VR é igual a menos 30. A velocidade do rio, da correnteza, em relação ao solo é de 15 km por hora. Está aqui a letra B. Acabei fazendo a letra B. Por quê? Agora a velocidade do barco em relação ao rio. Então, VB mais VR é igual a 60. Então, VB só pode ser 45, porque 45 mais 15 vai dar os 60. O tempo que o barco leva para descer o mesmo trecho com o motor desligado. Vejam só. Nós descobrimos que a velocidade do rio é 15 km por hora. Então, se eu desligar o motor, eu não tenho mais a velocidade do barco. Certo? Então, o tempo nada mais é do que distância dividido pela velocidade. Então, eu tenho 60 km por hora, 60 km que é a distância, e os 15 km por hora que é a
velocidade da correnteza, ele vai gastar 4 horas. E por fim, vamos lá. Um barco se movimenta com velocidade de 4 metros por segundo em relação ao rio, cuja velocidade é de 3 metros por segundo. A distância entre as margens é de 400 metros. Beleza. Determine a velocidade do barco em relação às margens quando desce o rio. Se ele está descendo, vejam só a representação aqui. Velocidade do barco em relação ao rio e a velocidade do rio em relação ao solo. Eu vou somar as duas porque elas estão no mesmo sentido. Então a velocidade do barco em relação ao solo vai dar 7 metros por segundo. Se ele for subir, eu vou subtrair. O barco tem a velocidade de 4 metros por segundo e a correnteza 3, em sentidos contrários. Então ele vai subir a 1 metro por segundo. E a letra C, o menor tempo de travessia do rio. Para eu atravessar o rio, que tem 400 metros, eu vou colocar o barco na diagonal, na perpendicular. Então, tempo nada mais é do que a distância pela velocidade. Eu vou gastar 100 segundos. Independentemente da trajetória que ele vai fazer, porque a correnteza vai estar levando ele para baixo, ele vai estar caminhando em linha reta com essa velocidade aqui, de 4 metros por segundo. Os outros 3 aqui, a gente poderia calcular quanto ele deslocou, mas não é o caso no momento. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Sempre vejam a parte algébrica para fazer as contas ou a análise física, que também é suficiente para a gente estar resolvendo. Ok? Então valeu, um abraço e até a próxima videoaula.